Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. Chegamos mais um episódio, então, com essa trilha, que quem, na verdade, escuta pelo podcast acompanha essa trilha. E quem tá no YouTube fica até meio perdido quando a gente faz a referência a isso, mas é a nossa trilha do Tropa de Elite aí que todo policial se identifica, né, Juliano? E a gente tá mais um dia aqui para conversar, então, hoje, sobre os tão aclamados recursos na esfera disciplinar, os recursos no RDBM. É disso que a gente vai falar hoje. E claro, dentro das possibilidades a gente vai tentar aprofundar um pouco as questões mais importantes, né, os elementos centrais que realmente precisam ser observados na questão recursal no RDBM. Perfeito. Então assim, quem não assistiu porventura, quem está perdendo tempo e não assistiu os últimos episódios, volta. A gente está aqui numa sequência de 10 do podcast, mas uns 10 episódios falando só de processo administrativo disciplinar. Então tem muito conteúdo, tem muita dica, tem muita coisa que vale a pena para o praça, não só para ter conhecimento, mas também para te instruir se tu vai tu mesmo promover a tua defesa no processo disciplinar. Eu recomendo imensamente que tu volte e acompanhe eles em ordem, porque é ali que tu vai pegar toda a cronologia e conforme tu for fazendo teu processo for avançando, tu vai perceber que a gente falou desde do momento do cometimento da infração disciplinar, o documento hábil para instauração, a instrução, a gente falou do julgamento, a gente falou da imparcialidade do julgador, a gente falou das causas de justificação, a gente falou dos vetores da aplicação da pena, e aí agora vamos falar de como que tu vai fazer o teu recurso administrativo. E aí eu vou começar, como sempre, te perguntando, né? Quais são os recursos previstos no RDBM para o processo disciplinar? Isso é importante, a gente sempre faz essa ressalva. O praça tem que acompanhar nosso conteúdo e tem que ter o contato com o RDBM. Então ele vai ter ali, eu não recordo de cabeça o artigo, mas vai ter a previsão de basicamente 3 recursos, né? A gente tem inicialmente a reconsideração de ato, né? Num segundo momento a gente tem a queixa, o recurso de queixa, e depois, que aí às vezes até a gente está conversando aqui nos bastidores, não é uma coisa muito usual, mas a gente tem também a possibilidade da representação. É o artigo 57? 47 ele vai trazer expressamente esses 3 recursos. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de cada um deles, com os elementos essenciais que fazem parte não só dos recursos no RDBM, mas que são, vamos dizer assim, é uma estrutura que faz parte de qualquer recurso que a gente for pensar, seja na esfera civil, na esfera, enfim, penal, né? Existe uma estrutura que é comum à questão recursal, né? E, claro, vamos tocar em cada um desses recursos para o pessoal ir se familiarizando, mas também dessa estrutura que compõe, né, e que faz parte essencialmente dessa estrutura recursal e que às vezes o praça deixa de apresentar o recurso com receio de que alguma coisa acabe piorando. Enfim, a gente sabe que isso é uma realidade, né, Juliano? Mas eu acho que a gente começa, como a gente diz, pelo começo. Vamos falar da reconsideração de ato, né? Eu acho que até a gente poderia pegar uma situação hipotética, Juliano. Tu tem essa vivência mais dentro também do Corpo de Bombeiros, mas que tem as suas características próprias, né? Mas dentro da Brigada Militar, que eu acredito que seja o nosso maior público, e a gente pode fazer depois um paralelo com os bombeiros, na Brigada Militar, digamos que a gente tenha o subcomandante fazendo a instalação de um PAD, né? Bom, foi instaurado um PAD pelo subcomandante, então a partir do momento que ele soluciona esse PAD, com a exceção lá, se houve um inquérito que precedeu e tal, que aí é uma outra conversa sobre imparcialidade do julgador. Já tratada aqui, e que tu vem abordando com maestria também no Tribunal de Justiça Militar, né? Levando sempre esses temas para apreciação e realmente mudando a jurisprudência, né? Mudando o entendimento que se dá em relação à condução desses processos administrativos disciplinares militares. Mas a questão é essa. Nós estamos diante de um PAD que foi instalado pelo subcomandante, hipoteticamente, para ficar mais fácil, didático, e aí ele solucionou. Bom, diante dessa primeira solução, né, no caso hipotético, a gente tem a possibilidade da reconsideração de ato. Como o próprio nome diz, é a reconsideração, é a pretensão, né, daquele praça punido de ter a reconsideração da decisão. Obviamente, aí a questão recursal é como se fosse um pedido de
de reconsideração para o juiz. Bom, ele negou para ti uma liminar, negou alguma coisa e tu vai pedir para ele reconsiderar. Às vezes dá certo, às vezes dá. E a gente precisa realmente passar por esse passo e pensar de uma forma, digamos assim, analisar os elementos que compõem a solução e tentar levar de uma outra maneira, uma perspectiva diferente em relação aos termos ali, a forma que essa autoridade, hipoteticamente o subcomandante, analisou a defesa e pedir para ele que reconsidere. Bom, fiquei detido com 5 dias, reduzir essa detenção, alterar para sem prejuízo, estava com prejuízo, sem prejuízo, enfim, esse tipo de questão. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é essa, assim, a gente tem o primeiro recurso, que é a reconsideração, que vai ser dirigido para a mesma autoridade que proferiu, que exarou, né, que decidiu no PADM. Isso. Então, fixando, né? Vamos fazer um paralelo aqui com um processo judicial, porque acredito que mesmo os praças ainda sejam mais habituados com os nomes dos processos, né, dos recursos processuais do que do próprio RDBM, né? A gente tem a reconsideração de ato. Enquanto a reconsideração de ato, ela é para a mesma autoridade, como tu bem colocou, a gente vai ter o recurso de queixa, que é como se fosse a apelação que vai para um tribunal julgar. É o que garante no processo administrativo o duplo grau de jurisdição administrativa. E o duplo grau de jurisdição administrativa não é uma falácia, ele é previsto constitucionalmente, salvo engano, é o artigo 5º 75, ou 55, depois eu vou procurar, que diz que aqueles que estão sendo processados judicialmente ou administrativamente é assegurado o direito de se defender com todos os recursos possíveis, né? É isso que diz na Constituição. Todos os recursos possíveis, e eu prevendo aqui um recurso de queixa, eu tenho que ter, e eu prevendo aqui administrativamente um processo, eu tenho que providenciar meios que aquela decisão dada seja revisada por uma instância superior. E aí, para não fugir do teu exemplo, se o subcomandante da unidade profere a decisão do PAD, eu entro com um recurso de reconsideração de ato e ele, mesmo assim, mantém a decisão, eu tenho direito que outra autoridade avalie essa decisão, né? Ele vai dar ou não o aval dele, dizer não é isso ou não, tem que reformar aquela decisão dada no primeiro grau administrativo. E isso seria através do recurso de queixa. Aí entraria a questão da representação, que é o terceiro, que é como se fosse o recurso especial ou extraordinário, porque ele tem hipóteses para caber. E a primeira característica principal desse recurso de representação é que ele não é feito pelo próprio militar, né? E ele não é feito pelo advogado do militar, em que pese a gente possa ter uma... Teoricamente, né? Teoricamente ali, em que pese a gente possa ter uma discussão, às vezes o advogado faz, né, para poder garantir esse direito constitucional do recurso, né, que eu já citei, a gente tem a representação que seria aquele recurso que tem que ser feito por uma autoridade, um oficial, que julgue que o seu subordinado esteja sendo vítima de injustiça ou ilegalidade, arbitrariedade, abuso de autoridade ou prejudicado em um de seus direitos. Então aqui são vários requisitos, mas eu enquadrando o oficial, vamos lá, o tenente, o capitão, que julgue que o subordinado dele, o cara lá da companhia, não, teve o julgamento do subcomandante, teve o julgamento do comandante, mas eu acho que há uma injustiça, às vezes, não só na aplicação da punição em si, para buscar uma justificação, mas no tamanho, na dosimetria, houve uma injustiça porque não foi considerado que o comportamento, que é um requisito objetivo, os bons serviços prestados, se ele é o comandante da companhia e tem ali partes elogiosas do cara, ele pode entrar com recurso de representação que vai para outra autoridade superior, que nesse exemplo seria como subcomandante, o comandante a julgar, iria para o comandante do CRPO, né? Então, via de regra, a gente tem esses 3 recursos aqui previstos na RDBM, né? Com exceção, e aí trazendo também, né, tentando alcançar o Corpo de Bombeiros Militares, que tu tem essa atuação mais marcante,
não teria o CRPO, né? Então automaticamente eles mandam para corregedoria. Corregedoria, às vezes para o comando, né? Tem ali agora, eles estão organizando. O Corpo de Bombeiros aqui, ele é novo, entre aspas, né? A gente teve a divisão administrativa só em 2017, né? E aí todo um período de transição. Então, para a gente ter uma ideia, desde o departamento administrativo era junto com a brigada. Então, eles ainda estão fazendo a divisão das atribuições. Mas eu... Ainda tem a quarta parte. Ainda tem a quarta parte. E aqui fazendo, né, deixando registrado o elogio, eu gosto muito de fazer atuação disciplinar dentro do Corpo de Bombeiros pelo enfrentamento das teses que a gente tem, pela profundidade, sabe? Às vezes a gente pega nas unidades da Brigada Militar mais calejados do PAD, que é uma coisa mais comum, né, que é uma coisa mais comum, então em tese teria que ser melhor elaborada ou evoluída. Eu acredito que em muitas unidades da Brigada Militar o PAD foi mecanizado e a gente tem uma receita de bolo. Atrasou para o serviço, repreensão, não sei o que, detenção de 2 dias. Eles têm uma receita de bolo que aquilo ali é só para cumprir um rito para chegar naquele resultado pré-determinado, o que é totalmente absurdo e acaba banalizando, né? Banalizando. E aí perde, a gente falou nos episódios anteriores, aí perde o efeito realmente pedagógico. Bom, estou respondendo um PAD. Eu recordo que há um tempo atrás, quando a gente falava assim, o cara vai responder um PAD. Não era uma coisa tão comum há 10 anos atrás, assim, não era uma quantidade de PADs que existe hoje, né? Eu imagino que seja muito maior do que existia um tempo atrás. E existia um certo receio pelo fato de tu responder, né, o PADM. Hoje em dia está um pouco banalizado. Em algumas unidades, é óbvio, a gente não tem como generalizar. Né? E que nem tu falou, tem algumas unidades que existe uma elaboração mais técnica jurídica em relação à própria solução que é dada, mas como tudo, como tem defesas, às vezes que não ficam bem elaboradas, tem também soluções que ficam deficitárias do ponto de vista jurídico. Isso. Né? E aí, e por ter essa vivência, essa experiência aqui, é que eu manifesto elogio para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado, que, sim, lógico, tem situações isoladas, tem seus casos, mas, via de regra, as questões são muito bem analisadas. Elas não é uma receita de bolo, né, como eu comentei. A gente consegue demonstrar e eles têm um aceitamento maior, talvez até pela natureza da atividade fim, né? E é uma coisa interessante da gente fazer o link, embora não seja muito objeto aqui, mas enquanto a Polícia Militar, o lema lá, né, servir, proteger, faca na caveira, tem os seus símbolos próprios, no Corpo de Bombeiros é salvar, salvar, sempre salvar, né? É outra forma de lidar com a profissão, né? E aí ali a gente tem uma recepção um pouco maior das teses no que diz respeito à constitucionalidade, a direitos, a garantias fundamentais. Então, só queria fazer esse parênteses aqui para registrar, né, a experiência que eu tenho tido muito positiva com o Corpo de Bombeiros, que não é tão comum ter procedimento, e talvez por isso eles se atentem mais à regularidade, né, do procedimento. Sim. E nessa questão, aí voltando nessa questão hipotética, né, que a gente criou aqui para o pessoal conseguir materializar, eu achei bem didático essa questão que colocou, como seria como um pedido de reconsideração, a reconsideração de ato, né? Aí a queixa como se fosse uma apelação, e aí a gente tem, né, na sequência como se fosse um recurso especial, extraordinário, para uma instância superior. Requisitos, tem os seus requisitos, né? Mas seria, eu acho que é um link que é bem válido assim, para o pessoal fazer, né? E, enfim, entender essa logística. E... Não, eu só ia falar assim, que o que a gente expôs aqui, que são os 3 principais recursos. Então, vamos lá. Justificativa, só para afastar, porque às vezes o cara te chama para fazer um recurso e aí tu vai ver a defesa escrita. Não é recurso. Defesa escrita, que é aquela da audiência de justificação, não é recurso. Por quê? Porque a notificação disciplinar que vai motivar a defesa não é condenação. Sim. Mas tu olha como é a percepção inconsciente do praça. Tomei a notificação, eles chegam pedindo para fazer um recurso de PAD porque eles já acham que estão punidos, e não é isso, não. A via é outra, não é punido até sair o resultado, né? Então, recurso mesmo, a gente tem 3, reconsideração, queixa e representação, né? Como a gente apontou os principais aqui que traz, né?
E a gente poderia citar também aquele recurso ao governador, que é um recurso previsto no estatuto, e também a anulação, que pela forma que ela está posta, se eu não me engano aqui, vou me fazer da cola, lá no 67, aí sim parece ter a natureza de recurso, né? Mas esses são outras questões que a gente é melhor pontuar no caso a caso, quando cabe e quando não cabe, né? E nós trazendo os recursos, eu acho que a gente pode falar de uma questão que é natural aos três, que são os requisitos de admissibilidade, né? Primeiro, fatos novos, famoso fatos novos, e prazo, né? Prazo, 3 dias úteis. De quando? Da publicação do BI, que o cara vê agora no celular, ele vê ali a publicação e já vem correndo chamar o cara e diz, preciso recorrer. Quando que começa a contar esses 3 dias úteis? Quando a gente tem, né, a gente falou nos episódios anteriores, tendo a defesa constituída, é a partir da notificação da defesa constituída, né? E sabe que é importante, e o próprio RDBM, Guilherme, ele faz referência ao Código de Processo Civil, né? Para a questão da contagem do prazo, ele, claro, faz referência, eu acho, se eu não me engano, se ele coloca o artigo, mas salvo engano seria o CPC antigo, obviamente, né? E a gente tem hoje o CPC novo, que não é mais novo, é 2015, mas que vai também nos trazer expressamente a forma da contagem do prazo. Sabe aquela questão, o ato é publicado e a contagem começa no dia seguinte. Então, claro, para nós advogados isso é uma coisa comum, né? Mas para o militar, digamos que ele não tem defesa constituída. Quando começa a contar? A partir do momento que ele recebe. Tá, mas como esses 3 dias úteis? Eu desconto esse primeiro dia, eu começo a contar o primeiro dia no dia seguinte e incluo o último no final. Então, 3 dias úteis. A mesma coisa para a defesa técnica, com a diferença que a defesa técnica vai ter que ser notificada pessoalmente ou por e-mail, enfim, de alguma outra maneira que dê, né, a ciência de forma direta para o advogado. Ah, mas o encarregado pode pedir lá, já aconteceu contigo, imagina, Juliano, que o encarregado não, né, o pessoal da ação de justiça, enfim, peça para o militar informar o advogado. Ok, pode fazer, mas ele não tem essa obrigação e essa responsabilidade. Na verdade, eu desculpa fazer a intervenção, mas eu só abri um parênteses para dizer assim, ó, que ele não tem a competência para fazer a notificação. Aí às vezes eles vêm, eu vou te mandar aqui, eles pediram para te mandar assinado de volta. Aí a gente vai julgar. E aí é fair play, eu sou muito sincero, aqui a gente joga pró interesse do nosso contratante, né? Se for do meu interesse em colaborar ali com o andamento daquele procedimento, eu assino a ciência e mando em volta. Mas agora não é o militar que tem que nos cientificar, é a autoridade, seria o encarregado. Seria o encarregado, que ou ele vai me notificar pessoalmente no meu escritório, ou ele me manda um e-mail hoje com a facilidade, né? Sim, a partir do momento que tu recebeu o e-mail, isso é importante também, né? Até para que, eventualmente, a gente tem também advogados, né, Juliano, que acompanham nosso podcast, não só militares, mas a gente tem advogados em geral, enfim, eu digo, o público militar, nós temos também o público que é advogado e acompanha nosso conteúdo, né? Então, isso sabe que é uma coisa que às vezes eu já tive pequenas divergências, né? Porque, bom, se eu estou num momento lá que eu estou com, sei lá, 2, 3 soluções, estou trabalhando nelas, eu estou com, enfim, com outras questões no escritório, e eu recebo um e-mail, né? Se eu não dei o ciente o recebido, ao meu ver, não conta o prazo. Não se presume que tu recebeu. Exatamente, né? E aí, eu sei porque eu trabalhei em ação de justiça. Aí o que o pessoal faz? Coloca um aviso de recebimento, né? O aviso de recebimento, tu abriu o e-mail, né? Vai acusar lá na caixa que foi recebido. Outros provedores também? Tem. Porque ao que eu lembro, é porque agora é o Expresso, né? É o Expresso. Tá, eu sou da época do Direto. Daí o Direto, ele te mandava a confirmação de leitura só se fosse de direto, para externo não mandava. Não, que eu saiba, para externo também. Manda. Também aparece. Mas, e aí fica essa questão, né? Então, eu vejo de forma muito tranquila. A partir do momento que eu der que eu der realmente, vamos dizer assim, a concordância, eu encaminhei, assinei e encaminhei. Olha, recebi a partir de hoje, né? Então, eu acho que isso é indiscutível. O próprio CPC vai trazer essa questão, até como o próprio EPROC, aí abrindo um pouquinho mais o leque, porque a gente está falando com advogados também, né, Juliano? Então, o EPROC, ele tem essa questão prevista em lei, naquele prazo, são 10 dias. Bom, não foi aberto, aí no 10º dia abre automaticamente e aí começa a contar o prazo. Mas essa é uma questão importante e muitas vezes passa despercebido. 3 dias úteis, tá, mas
fui notificado hoje, então é hoje, amanhã, não, começa a contar no dia seguinte, né, no dia útil seguinte, no se dia for útil. na sexta, começa a contar no segundo. Exatamente, e aí vai encerrar na quarta, e eu incluo o último dia como esses 3 dias, que sinceramente, né, e a gente tem essa perspectiva também de uma futura reformulação, um código de ética para o delegado militar, enfim, esses 3 dias eles são realmente um período muito curto, né? Então, eu tenho defesa constituída, né? E os 3 dias também para defesa. Então, no momento que eu recebo um PAD, a gente está falando de recurso, mas eu acho que vale esse gancho. Eu tenho que correr imediatamente para o meu advogado para dizer, olha, eu tenho os 3 dias para fazer a defesa, eu preciso levar com a maior agilidade possível, porque em um dia, às vezes, uma defesa, um recurso que está muito bem elaborado fica difícil de fazer. Considerando as demais tarefas, enfim, que o advogado tem, isso pode realmente comprometer, né, a eficiência do trabalho e a própria solução, né? Sim, tu recebeu a notificação, se tu não tem advogado e tu quer procurar, tu tem que ser rápido. Né? Hoje é muito fácil, manda um WhatsApp, e o que a gente pode falar é que é o seguinte também, né? Se eles incluírem na hora a administração, que pode acontecer, incluir o primeiro dia e te der uma cientificação do trânsito em julgado um dia antes, isso é nulo, não vale, porque a contagem começa no dia seguinte. Da mesma forma, a audiência de justificação, que a gente falou nos episódios atrás. Se fizer com menos de 3 dias úteis, é nula a audiência, né? Porque em menos de 3 dias, imagina, se 3 dias às vezes para fazer um recurso fica corrido, a gente tem que virar uma noite, tem que fazer um negócio, depende da complexidade da causa, tu imagina tu te programar para uma audiência, né, em 2 dias, em 1 dia, não tem como, a gente trabalha com pauta para até o final do ano já estão sendo marcadas audiências, imagina tu ter que encaixar essas audiências que são em 3 dias úteis, né, em menos disso, em 1 dia e 2 dias, né? Sim. É uma questão. Uma questão interessante nisso que claro, ela tem uma formalidade, vamos dizer, um pouco menos de formalidade, porque o recurso você não precisa, você não tem aquele ato formal da audiência de justificação, que tem que comparecer o praça, né? Via de regra, somente remete isso, né? Não sei se tu pratica dessa forma também, Juliano, mas eu recebi essa cientificação, vou fazer o recurso e eu remeto. Quem é que me cientificou? Foi o encarregado, foi ação de justiça, eu faço a remessa, não precisa ter uma solenidade novamente designada para o recebimento. Não, né? E isso não o que tem acontecido muito né, comigo? Eu recebi a notificação por e-mail, eu faço o envio do recurso por e-mail. E deu, resolvido, tá ali. Olha só, né, a gente estava falando do Corpo de Bombeiros, tem o Corpo de Bombeiros, algumas unidades da brigada, eu recebo um ofício por e-mail para dar ao ciente, junto com a solução. Padrão SGC mesmo. Padrão. Outros, o que estão fazendo? Me mandam a solução no arquivo PDF com senha, e aí os bombeiros padronizou assim, o pessoal da brigada, algumas unidades fazem assim, outras não, eles me mandam um arquivo em PDF com senha, dizendo que para eu dar o ciente do recebimento da notificação, para que eles me enviem a senha para eu ter acesso. Então, fica fácil para a administração controlar, claro. Se ela tem medo que eu receba o arquivo e fique enrolando para responder. Então, eles mandam com senha. Eu achei muito ponderado e ok que eles mandem desta forma, porque eu dou o ciente, eles me encaminham a senha e aí já começa a contar o prazo. O prazo começa a contar, neste caso específico, a partir do envio da senha. Sim. Que é o momento que se pressupõe que eu tive acesso àquela solução, a notificação formal, né? Então isso é uma característica importante, sim, de falar, e aí, claro, para esses dois públicos que nos ouvem, né? Claro. Outra característica marcante, efeito suspensivo, isso é importante a gente falar, né? Todo recurso ele tem esse efeito, todo recurso não, né? Mas a via de regra o recurso ele vai ter esse efeito suspensivo, né? Dentro do RDBM a gente tem essa previsão expressa, né, de que o recurso ele vai ter o efeito suspensivo, ou seja, saiu a solução, eu fui, enfim, detido lá, independente de como for a decisão, tomei a punição. Ela não vai ser, eu tenho que me preocupar, vou ter que levar as malas para o quartel. Não. Enquanto estiver sendo apresentado outro recurso, for cabível, né, ele suspende automaticamente o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo do recurso? Efeito devolutivo é devolver a autoridade, aí a questão de remeter, né, à autoridade superior, enfim, no caso do RDBM seria isso, né? Ele remete e aí automaticamente ele vai ter
esse efeito da suspensão, né? Isso, né? O que é? Então, resumindo, né? Vamos simplificar para o praça. Tu não pode ir detido antes de transitar em julgado. Eles não podem exigir o cumprimento da sanção antes de tu terminar os teus prazos recursais, por Todos. exemplo. Ou tá pendente o julgamento do recurso de queixa, mas a gente já te mandou, a gente já pediu a verba alimentar para fazer para pedir a comida. Não, P4 muito eficiente, já tem a verba lá da tua comida quando estiver preso, já vamos cumprir. Não é assim, não, peraí, não pode, tá? Sim. Outra característica importante é que não pode um recurso, e aí é que tá, né? Às vezes o praça vem em procura e diz assim, Giliar, vale a pena recorrer, porque se ficar do jeito que tá bom, se eles piorarem a minha situação, aí fica ruim. Não vou arriscar. Eu digo, cara, assim, ó, não pode um recurso agravar a decisão. Ou não poderia. Ou não poderia. Eu estou discutindo judicialmente o caso que aconteceu isso, né? Mas não pode. O que tem que acontecer? Se eu tomei 2 dias de detenção sem prejuízo de escala, no meu recurso eles não podem dar 3 dias e eles não podem acrescentar o prejuízo de escala, né? Porque isso vai ter efeito negativo no meu comportamento, né? A diferença da punição. Então, assim, não pode agravar aquela decisão. Essa é uma das características que é inerente a todo e qualquer recurso, assim, né? Claro, tu pega na esfera penal, se houver recurso do Ministério Público, eu posso ter uma condenação maior, mas se não houver, eu só tenho um recurso da defesa, eu não posso ter um patamar acentuado lá, agravado, de pena, enfim, do que foi estabelecido, né? Isso é uma característica inerente, para quem estuda, né, e acompanha e utiliza o nosso conteúdo para isso, que se aplica para todos os recursos, né, nessas situações. E no PADM a gente tem somente a defesa dos recursos, né? A gente não tem, graças a Deus, a administração recorrendo. Né? Então, olha, cara, se nós tivesse separado a figura do acusador da figura do julgador, é de se estudar que poderíamos ter aí um ganho. Mas tu sabe que hoje eu estava fazendo uma sustentação no Tribunal de Justiça Militar e se levantou os desembargadores, ali se eu não me engano foi o desembargador Fábio e o desembargador Mendes, eles fizeram referência a um período, e o desembargador Amilcar também, né? Eles fizeram referência a um período em que o PAD era julgado por uma comissão, que nem essas comissões administrativas de licitação, por exemplo, né? O PAD era julgado por uma comissão, né? E que uma das circunstâncias aí que poderia sanar aquela questão da imparcialidade do julgador seria o retorno de uma comissão, como é feito em Minas Gerais, salvo engano. Hoje é uma comissão que avalia isso. E aí poderia sim uma autoridade só concordar com o parecer da comissão sem analisar o mérito. E aí, estilo um conselho. Um conselho. Aí, lógico, né? A gente tem que avaliar as nuances, né? Mas se chegou a aventar essa possibilidade hoje, né? Mas a questão, acho que eu queria trazer para nós... Fatos novos, que a gente não falou ainda. Eu ouvi o pessoal falar assim, pessoal, acho que vai dar problema o teu recurso, lá o tenente falou que não tem fatos novos, não sei o quê. E aí o cara fica preocupado de calma, se eles disserem que não tem fatos novos, que não vão receber o recurso, aí nós estamos graves, tranquilo. Isso, né? Olha só, o requisito de admissibilidade, né? Expressamente. Artigo 57, ó. Não será conhecido recurso intempestivo, beleza? 3 dias úteis, fora de prazo. Procrastinador, discutível, porque esse procrastinador pode ter vinculação com os fatos novos, né? Sim. Ou subjetivo, né? Procrastinador é subjetivo, né? Ou que daí vai ter que ser muito bem fundamentada a decisão para dizer que o recurso é procrastinador, né? Vai ter que ser muito bem fundamentada. Ou que não apresente fatos novos, né? Esse fatos novos, ele já foi colocado muitas vezes como impeditivo do 2º grau administrativo. Porque o que acontece, né? Se eu não conheço o recurso, eu não analiso o mérito. Então eu tomava a punição, entrava com recurso de reconsideração de ato, a mesma autoridade que me puniu dizia que não tem fatos novos, aí eu não vou ter oportunidade de entrar com recurso de queixa, porque ele não vai conhecer o meu recurso.
Então, se ele não conhece o meu recurso, o próprio RDBM diz que manda arquivá-lo. Não conhecido, o recurso disciplinar que não atender os requisitos previstos no presente regulamento não será conhecido pela autoridade a qual for dirigido, cabendo a esta mandar arquivá-lo ou encaminhá-lo para a autoridade competente do arquivamento, né, publicando a decisão em boletim fundamentadamente. Então ele me tolia, inclusive, a possibilidade de subir para outro grau. O que o Tribunal de Justiça Militar aqui, né, falando do Rio Grande do Sul, ele entende? E é pacífico, né? É aquela questão do inciso 55 ou 75 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que, né, que quem está sendo processado tem direito a acesso aos recursos cabíveis. E esses recursos, eles me garantem um duplo grau de jurisdição administrativa, né? Então, não existe... essa questão do artigo 57, ela já foi superada jurisprudencialmente. Pacífico. Né? Pacífico. E ela é pacífica. A gente pode ter ainda alguns defensores da administração pública dizendo que tá na lei, eu vou cumprir, então não sei o que, é princípio da legalidade. Olha só, a gente tem que se dar por conta que tem um artigo que regula o interrogatório do réu na Justiça Militar, lá no CPPM, e eu não vou lembrar o número, talvez seja o 50, mas eu não lembro agora ao certo, que diz que antes de começar o interrogatório, o juiz deve advertir o acusado de que ele pode ficar em silêncio, mas que o seu silêncio pode ser interpretado em seu desfavor, em seu prejuízo. Isso não existe. Não existe, isso não é aplicável, essa norma. Será interrogado em pé. Será interrogado em pé. Em pé. E é o primeiro ato do processo. A gente tem várias regras processuais, e materiais mesmo, que elas não têm eficácia por contrariar uma coisinha que se chama Constituição Federal, né? que sustenta, todas as leis estão em cima dela. Se não está em cima dela, não cabe em cima dela, não tem validade. Então a gente tem que dar interpretação conforme a Constituição para dizer que o não conhecimento do recurso administrativo, né, voltando para o nosso tema, ele não pode se dar por ausência de fatos novos, se isso implicar na vedação ao duplo grau de jurisdição administrativa, né? Eu acho que essa seria uma mensagem final que eu teria para passar sobre o tema. Assim. Eu acrescentar só para descontração mesmo, né? Às vezes no recurso eu apresento e o pessoal me dá esse feedback, eu acho que teria que não vai, porque não tem fatos novos, seu recurso não vai ser recebido e tal. E uma outra na defesa, né? Não, pessoal, eu acho que não vamos colocar isso aí, vamos deixar para fatos novos para a gente poder apresentar o recurso, né? E claro, a gente sabe que quem olha o RDB, por isso que é importante, né, galera, a gente ter um estudo mais aprofundado, porque a letra da lei, né, melhor dizendo, do RDBM, ele vai resguardar, ele vai, vamos dizer assim, dar essa possibilidade para dizer assim, bom, tá na lei, mas a gente vai ter um monte de coisa, por exemplo, de vários dispositivos no Código de Processo Penal Militar, enfim, em leis diversas, no Código de Processo Penal Comum, Direito Penal Comum, que quando tu coloca diante da Constituição e faz essa análise como um filtro constitucional ou convencional, né, que é à luz de convenções internacionais, inevitavelmente deve haver uma compatibilidade. E não havendo essa compatibilidade, não é a Constituição que vai deixar de ter, vamos dizer assim, a aplicação naquele caso concreto, né? É essa lei por uma questão de hierarquia das normas, né? Não vou flexibilizar a Constituição para o decreto do RDBM valer. Por mais que alguns talvez queiram isso. E por mais que alguns tentem, né, forcem isso daí. Sim. Mas não cabe isso, né? Sim. Se fosse nesse ponto, a gente poderia retornar ao quê? A época da chibata, né? Não precisaria nem de processo. Nem de processo. Tu cometeu isso aqui, já tá agora, tô aplicando a sanção e deu. Não tem nem manifestação, né? Eu tenho muito cuidado e respeito muito, né, os encarregados, quem soluciona, mas eu acho que, como diz o advogado Adriano Couto, lá no Rio de Janeiro, que é especialista em direito militar também, né? Ele diz que o problema é que tem muita gente querendo fazer tudo menos o seu trabalho, né? Tem muito cara que quer ensinar quem faz defesa a fazer defesa, tem muito cara que quer ensinar quem faz
enfim, quem trabalha na rua, o PM, né? Olha quantos especialistas de Instagram e de Facebook a gente tem, né? Que querem ensinar o cara que trabalha com isso a fazer o trabalho dele. A abordagem foi mal feita, olha aqui, né? É isso, né? Quantos especialistas a gente tem? Especialista de escritório falando sobre estratégia técnica, tática profissional, né? Então, acho que a gente tem que filtrar. Eu respeito muito as pessoas, né? Mas eu sou um pouco rigoroso ao ponto de dizer que é o seguinte, olha, se soubesse advogar, não estaria na Brigada Militar. Cada um com seu papel, né? Cada um com seu papel. O ponto e às vezes o oficial vai dizer, a gente tá falando do oficial aqui, porque na verdade o praça não conduz o procedimento, né? Às vezes o cara vai pensar assim, mas os caras só falam que é oficial sim, porque quem tá à frente disso aí é um oficial, um tenente, um capitão. Então ele vai dizer assim, e nós estivemos juntos já, né, Giliar, em algumas atuações, em que o oficial diz assim, mas eu se fosse vocês faria isso e faria aquilo, né? Essa tudo bem, às vezes por uma questão de educação a gente vai tolerar alguma coisa, tem algum limite, mas a decisão é do advogado, é da defesa técnica que vive isso todos os dias, né, Giliar? Sim, porque vou dizer a frase completa então, como eu disse, respeitando as pessoas, mas eu sempre digo, se o oficial soubesse advogar, não era oficial, era advogado, né? Então ele cuida lá do seu procedimento, da presidência do seu procedimento, e aí é que talvez tenha um pouco de ciúmes, vou me permitir usar as palavras, porque a gente dá os balizadores legais para o serviço dele. Por quê? Porque a gente é garantidor aqui, quase um custos legis, como seria um dizer, porque que a gente tem que fiscalizar o cumprimento, as regras do jogo, né? A gente fiscaliza as regras do jogo, mas a gente não entra no mérito, a gente discute o mérito dele, mas agora a gente discute o mérito e faz valer as regras do jogo. Agora, a estratégia de defesa dada por quem não faz defesa é complicada, né? As coisas que contratar alguém para levantar uma parede que não é um pedreiro, que não sabe fazer, não é um construtor, né? E é essencial, não adianta, quando a gente fala em justiça, né, e claro, a gente não é obrigatória a presença do advogado, por exemplo, no PADM, né, mas a gente sabe que justiça essencialmente está ligado à atividade do advogado, isso tem previsão constitucional e não é uma simples falácia, assim, a gente precisa para ter efetividade em justiça, em promoção de justiça, em poder judiciário, a figura do advogado, ela é essencial, central, e o advogado tem que ser protagonista, como tem um advogado, que eu não recordo o nome, que ele fala isso, o advogado tem que ser protagonista nas atuações, né? Ele não pode ser coadjuvante, ele não pode estar ali de forma acessória, ele tem que tomar o seu lugar e fazer o seu trabalho, né? Então a gente até divagou um pouco aqui, mas como eu disse, a gente tem o público militar e a gente tem o público de advogado, e a ideia é essa, né, a gente compartilhar um pouco dessa nossa experiência também na caserna e também da advocacia dentro da caserna, de quem veio lá de dentro, de quem conhece as nuances, quem conhece as dificuldades, São que é outras perspectivas, né? Às vezes dentro de um batalhão, na madrugada, ou eu já tive dentro da cadeia pública, por exemplo, aqui em Porto Alegre, onde tem policiais militares que ali laboram, e eu acompanhando flagrante ali 3 da manhã. É um ambiente complicado, eu diria que às vezes mais complicado que uma delegacia de polícia, onde tu está lá bem iluminado, um quartel, né, enfim, de uma instituição militar, muitas vezes pode ser utilizado de outras maneiras. Então o advogado tem que saber também, eu acho que a gente poderia mais a gente fazer alguns episódios, ou um falando disso, especificamente da atuação do advogado. A gente faz essa parte do nosso público e talvez um público militar que pretenda advogar. Então eu acredito que, na verdade, o trabalho que a gente já passou, às vezes, a nossa atuação também possa servir a outros colegas, advogados, que daqui a um pouco passem por algum aperto, passem por alguma dificuldade, sem saber, às vezes, né, como agir, como tu comentou, né? Se tivesse um podcast desse na nossa época, né? É verdade. A ideia aqui é fazer esse compartilhamento. Sim. E eu não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu acho que a gente vai finalizando essa questão do recurso, né? Enfim, falamos, eu acho, um pouquinho das questões sintetizar. Exatamente. E é claro, né? O último recurso que eu diria assim, né, Giliar? Esses dias eu recebi uma notificação, uma notificação, uma solução de um PADM. E aí, enfim, os brigados de justiça, eu até conhecia eles, enfim, eles já tinham me notificado da primeira solução, da segunda, terceira, chegou a última e assim, doutor, agora sim, até conhecemos um brigadiano aqui, mas não tem mais o que fazer. E eu disse assim, cara, fica tranquilo, porque pra mim, né, esse PADM, ele tá com problema, é uma questão de prescrição, né, eu coloquei no último recurso, não foi acolhido, e eu disse assim, cara, fica tranquilo, eu tô recebendo hoje, tá? Vou colocar pra ti aqui, dei o ciente, mandei,
E, enfim, a gente já tinha mais ou menos os moldes da fundamentação jurídica para prescrição, protocolamos a Auditoria de Santa Maria, né, com maestria ali, não sei se tu trabalha muito ou pouco, conhece a Auditoria de Santa Maria, vamos dizer assim, cada auditoria tem a sua particularidade, né, Giliar? Mas a Auditoria de Santa Maria também, assim, tem magistrados que eu considero com decisões muito bem elaboradas, assim, né? Não só porque nos beneficiam, existe uma fundamentação, vamos dizer assim, bem construída, assim, a atuação dos advogados de maneira muito tranquila, assim, coisas que não existem em todas as auditorias, a gente precisa falar disso. Sim. Inevitavelmente, né? O nosso podcast ele tem também esse caráter, às vezes, da gente tocar em algumas nuances, em alguns problemas que existem, seja dentro do quartel da Brigada Militar, dos bombeiros, ou até mesmo do Poder Judiciário, né? Porque somos, enfim, advogados e estamos aqui para falar, né, Giliar? E aí, comentando, e aí o que eu digo, não, eu falei pra essa cara, fica tranquilo que daqui a um pouco, se der certo a minha tese, que é uma coisa tranquila, tu não vai cumprir essa detenção. Distribuir a ação, liminar, suspensão do cumprimento da detenção. Ou seja, o recurso administrativo acabou, mas não é porque acabou o recurso administrativo que, lato sensu, falando do recurso, o advogado não pode buscar um outro recurso. Não tem outro recurso. Né? Exatamente, né? Tem a via judicial. É a via judicial, né? E às vezes dá certo, né? Mas é só isso aí que eu queria colocar, né? Às vezes o prazo está ali, às vezes é uma situação bem mais gravosa, é um licenciamento, como a gente sabe que acontece, e aí tá lá o policial, bom, agora acabou meu sonho, às vezes, né? Acabou minha carreira. Meu curso, meu CTSP. Exatamente. E aí, daqui a um pouco, pode se abrir uma porta através do Poder Judiciário para reparar uma ilegalidade, né, que não foi reparada na via administrativa, pelos problemas que a gente já falou aí, que fazem parte da formação do ato administrativo como um todo. Cara, eu acho que assim, ó, passando a régua, o cara que acompanha os nossos episódios, desde o primeiro que a gente começou a falar de processo administrativo disciplinar, ele já tem assim, ó, ele tá safo. Ele, que material, né? Puxando a brasa para nossa sala. Tomara que não tenha sessão de justiça. O pessoal da sessão de justiça vai começar a pegar isso aí que a gente tá falando, né? Cara, mas daí assim, ó, olha que bacana seria, né? A regra do jogo sendo observada. Só isso, né? Só isso, a regra do jogo sendo observada. E eu acho que a gente produziu um conteúdo muito bacana a respeito do processo disciplinar e podemos entrar aí já em outros temas e previsto para o tema em participação especial de fora dos territórios nacionais do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer assim, né? De fora desse país aqui, e que em breve a gente vai poder fazer um anúncio, né, do que vai vir por aí, mas tá ficando bacana, né? Tá ganhando corpo, né? Com certeza. Vencemos então, né, Giliar, os principais aspectos do PADM, anunciamos aí o pessoal que nos acompanha. A partir de agora a gente muda um pouco o foco, vamos seguir obviamente falando de direito militar, mais à frente certamente vamos voltar à questão do processo administrativo, talvez falar um pouco de conselho. A gente tem uma estrutura já pré-estabelecida, mas agora a gente vai dar esse outro enfoque. Mas assim, ó, tudo que a gente falou até agora, olha, é muito conteúdo, Juliano, é muita coisa de qualidade, aprofundando cada ponto. Aí o cara tá um pouco lá numa situação que precisa, ele pode ir direto no episódio que ele precisa. O ideal é que ele vá acompanhando a cronologia que a gente criou. Mas daqui a um pouco é uma situação que ele precisa tirar uma dúvida. Eu quero ver o que o PC e o Juliano estão falando aquilo ali. Vai direto no episódio, dá uma aceleradinha, como eu gosto, bota no vezes 2 ali, e daqui a um pouco, olha que baita dica que os caras me deram. Vai lá, coloca na tua defesa, enfim, leva isso, porque a nossa ideia é compartilhar o conhecimento, né, Juliano? Perfeito. E falando em compartilhar, não deixe de compartilhar esse episódio com teu colega de viatura, com teus colegas de companhia, de pelotão, de departamento. Faz isso ter um alcance maior, que eu acho que vai engrandecer o discurso, mesmo que seja para contrariar o que a gente está dizendo aqui, né? Mesmo que a gente tenha ali alguém que diga que não, tem que cumprir, tá na RDBM, eu tenho que cumprir, não interessa o que diz a Constituição, mas mesmo que seja para dar esse contraponto, compartilha com teus colegas, nos marca o Marcos Peçanha, me marca ali nas redes sociais para a gente ver o alcance que está tendo o nosso projeto, e eu acho que é isso, né? É isso, manda dúvidas, algum assunto que eventualmente tu acha que é polêmico, também essa é a nossa missão aqui, abordar o que é polêmico, o que é crítico, essa é a nossa ideia. Perfeito. Finalizamos então processo administrativo disciplinar militar, o famoso PADM. É isso aí, um abraço e até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima.